Oi, Morgana. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Bela, Cleusa, Boa Marlene. noite. Tudo bem? Como estão? Tudo bem? Que bom. Que bom, que bom, que bom. Oi, Mar. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa noite. E a Cleusa? Bem, Cleusa? Bem, Morgana, muito bem. Que Já estava bom. com saudade, sabe que começa a acostumar, né? Começa a acostumar, gente, depois. A segunda fica empolgada, a gente tem exercícios, tem aula na terça, e eu acho que fica, né? E vai se acostumando agora que não vai mais ter. A gente encerrou agora no sábado essa primeira turma, né, da mentoria. A gente fez encerramento, a imersão. Aí tá todo mundo ainda meio com essa sensação de agora. Estamos conectados ainda, né, Morgana? E sempre Na mentoria. na verdade, sempre vamos ficar. Mas foi muito bom, um processo muito gostoso. E que esses exercícios, esses momentos, eles também nos ajudam, né, a gente se manter, não só esse contato, mas que a gente vá realizando movimentos também, né? Embora tenha ali, já tem todo um corpo de conhecimento, o pessoal já passou aí por muitos processos, esses movimentos, assim, colocados no dia a dia, eles vão reforçando bastante coisa. Eu também, eu faço sempre, assim, exercício sempre é uma coisa que eu sempre faço, não me canso de fazer, porque realmente é uma coisa que vai nos colocando num treinamento, numa postura, a gente vai ficando em contato com essa realidade, com essa forma de ver a vida. E a gente precisa disso, né? Ter um ponto, assim, para a gente reforçar, treinar. Sim. Acho que é bem interessante. Por isso que eu queria assim, esse grupo. E ele vai se alimentando disso, né? Daquilo que vocês a gente, como constelador, Morgana, dá para fazer quando a gente sente os exercícios, porque eu deixei eles tudo meio organizadinho, sabe? Os do papel, grampeei, daí eu tenho mais facilidade para me encontrar. Dá para fazer eles para a gente mais vezes? Sim, sendo constelador e não sendo constelador também. Dá para fazer, sim. Eu sempre... Oi, Penha, boa noite, bem-vinda também, meu amor. Eu gosto, sim, de fazer... Vocês estão conseguindo me acompanhar? Deu uma cortadinha, não? Então? Não. Tá. Então, eu gosto, assim, de fazer uma consulta interna, né? Se eu estou com dúvida de algum exercício, alguma coisa, se eu posso ir repetindo o mesmo exercício várias vezes. Eu faço uma pequena consulta interna, vejo como que o meu corpo reage, e aí eu realizo. Mas até hoje não vi nenhum problema, assim, ficar repetindo os exercícios, porque você sente a necessidade, né? Quando passa por alguma situação, está passando por algum momento, e é um recurso que a gente tem, né? Então, eu acho que não tem nenhum problema, não. Quem até quiser, né, anotar, para uma hora fazer, quando estiver em casa, coisa assim, pode ficar à vontade. Nessas aulas, aproveitar, anotar, depois tiver dúvida, perguntar. Só realmente esse é um bônus que eu deixo para vocês. E não porque eu não queira passar conteúdo, quem me conhece sabe que eu não tenho problema nenhum em passar conteúdo. É por uma questão de estimular a nossa autorresponsabilidade com nós mesmos, né? A nossa vontade, assim, da gente mover questões da nossa vida, da gente estar ali presente, quando a gente realmente prioriza as coisas que a gente deseja, né? Fazer, movimentar. Então, é por esse motivo que eu deixo esse grupo aberto para todas as segundas a gente estar aqui. E aí acontecem N motivos na vida da gente, né? Que nem a Bela tá lá em Portugal, agora é 4 horas adiante, outras pessoas estão passando por um processo diferente, cada um na sua vida, na sua história, mas se a gente prioriza algo, e eu vejo que desde a minha experiência pessoal também,
a gente dá um jeito, né, de fazer com que abra esse espaço na nossa vida, e não que tanto o conteúdo em si vai fazer diferença, mas a minha postura vai fazer diferença na minha vida. Então, o fato de eu decidir que eu vou abrir um espaço para fazer algo por mim aqui, é porque eu realmente estou determinada. E essa determinação é que vai contar demais para as coisas que eu quero. Então, o conteúdo que vem, ele vai ter muito mais abertura, ele vai realmente fazer, tem uma chance muito maior de entrar dentro de vocês, porque vocês estão abertas, vocês estão aqui dispostas para isso. E se eu quero trazer as pessoas pela mão, ou quero ir lá entregar conteúdo na mão de cada um, o efeito é contrário. A pessoa tem até uma repulsa, né? Tipo, como que tá querendo vir aqui me entregar tanta coisa assim por nada? Fica desequilibrado, né? Então, por esse motivo que eu deixo aqui para quem está aqui, e alguns conteúdos eu levo para o Instagram, outros conteúdos vou levando em outros momentos da mentoria para quem está acompanhando, para os cursos. E em outros momentos, cada um recebe aquilo que precisa naquele momento, né? Então, Ok. assim, quanto à tua pergunta, pode repetir, pode ficar à vontade, sim, tá? Para repetir os Sim, exercícios. sim. Obrigada, obrigada. Quando Nada! você puder, você poderia falar sobre bruxismo? Bruxismo? Porque comecei a me dar conta que acordo de manhã com muitas dores aqui e Tá. com dor de cabeça. Já peguei um aparelho com o dentista, estou usando aparelhos para dormir, sabe, nos dentes, mas eu percebo que eu acordo com muita dor aqui. E eu me percebi há pouco tempo com isso, porque antes eu nunca tinha me percebido com isso. Ok. Tem Mas não uma fala precisa clássica ser do hoje, uma bruxismo? hora se você Claro, falar. claro. Isso, Sim, mais sim, para sim. Deixa frente ali, anotado. porque eu sempre acompanho você no Insta, então quando Aham. eu assisto todas, assim que eu posso, eu sempre assisto, só para mim saber o porquê disso, tá? Tá bem. Fica Obrigada. com certeza registrado aqui, tá? Tá, obrigada. Ok. Hoje eu vou falar então sobre como a gente vai falar uma maneira, um exercício que vai dar um suporte, um auxílio para alguma preocupação que vocês estejam passando nesse momento da vida de vocês. Então, tenha em mente qual é essa preocupação, e eu começo, né, essa fala dizendo que o que significa uma preocupação na nossa vida, né? Quando a gente passa por um momento que a gente tem aquela preocupação que está aqui remoendo, o que isso significa? Num sentido mais amplo, quer dizer, está acontecendo algo na minha vida que eu resisto. Então, a vida, ela está acontecendo não como ela realmente é, mas as coisas que eu acho que deveriam ser. Eu não aceito que a realidade seja como é. Eu não aceito que a realidade seja como é. Eu gostaria que aquela questão, aquela situação fosse diferente daquilo que está sendo. E essa resistência que eu tenho à realidade como é que bloqueia, é que trava todo o processo. A gente pode dizer também, em outras palavras, que é isso, a vida não está de acordo com aquilo que eu espero. A vida não está de acordo com aquilo que eu espero. Então, eu me coloco como maior ou como menor do que a vida, do que como a realidade, quando eu estou diante dessa postura. Né? A vida não está de acordo com as minhas expectativas. Se a vida não está de acordo com o que eu quero e com as minhas expectativas, isso se torna para mim uma preocupação latente. É aquele paninho de fundo que está sempre latejando na gente, né? Aquela coisinha que está sempre ali incomodando. Às vezes passa tempos e tempos e tempos, a gente quase que acostuma com isso, mas é aquele mal-estar que está ali, permanente, indicando que eu resisto à realidade como ela se apresenta. E uma outra questão muito importante, se a gente tem uma preocupação, essa preocupação diz respeito a alguém, né? Acontece um fato, gera uma preocupação, e essa preocupação está ligada a uma pessoa, está associada a uma pessoa. E essa pessoa, na verdade, eu tenho muito pouco ou nenhuma consideração por ela, pela pessoa,
quando eu estou voltada para a preocupação. Faz sentido para vocês ou ainda não? O que eu quero dizer com isso? É que a preocupação, ela é nossa. A preocupação não diz respeito ao outro. A preocupação diz respeito a uma história que eu crio acerca daquilo que eu acho que deveria ser. Não diz respeito ao outro. Quando a gente está imerso numa preocupação, a gente nem olha para o outro. A gente se dá conta de que a gente nem olha. Eu estou olhando para mim mesmo, através dessa preocupação, e só para mim. Só para aquilo que eu gostaria que fosse, para as minhas expectativas não atendidas naquele momento que eu estou vivendo. E aí eu me dou conta de que quem em mim está vivendo essa preocupação, muitas vezes é aquela parte em lealdade a alguém do sistema, ou a muitos do sistema, que fazem com que eu olhe aquela preocupação, aquela situação, aquela realidade de uma maneira distorcida. Eu fico imersa nas minhas histórias e não na realidade como é. Se eu me conecto com a realidade como é, a vida flui. O problema é quando eu não aceito a realidade como é. E aí eu fico imersa na preocupação. Essa preocupação indica uma lealdade, uma fidelidade. A gente vai verificar isso através desse exercício. E eu quero trazer para vocês também como o recurso. Marlene colocou que está travando. Para você está travando também? Não? Acho que deu uma travadinha, então, aqui pode ser na internet. Oh, agora vi a Cami, a Mari, Sabiá. Que bom você. A Ana também está por aí, com uma bolsinha. Muito bem, às vezes está travando, ok. Eu quero trazer para vocês aqui algumas frases, antes da gente iniciar esse exercício, que são frases, assim, para harmonizar as relações. São frases que, se a gente vai introduzindo essas frases no nosso dia a dia, são frases que vão gerando harmonia na nossa vida. E aí, algumas dessas frases, se vier na mente de vocês, vocês podem acrescentar no exercício também. Aí, cada uma ou anota, se quiser, as frases que fizer sentido, ou grava as frases que mais fizer sentido para vocês. Vocês podem adotar essas frases no dia a dia de vocês. E no exercício, vai chegar um momento que eu vou dizer, se fizer sentido, vocês podem falar algumas dessas frases de acordo com a pessoa que está relacionada com essa preocupação. Então, o exercício ele vai consistir num exercício de sensibilidade corporal. Quem ainda não tem o treinamento, pode fazer o exercício igual se quiser, tá? Se quiser, fica a critério de vocês. Porque é um processo bastante intuitivo, vocês já vão ir treinando isso, né? A nossa próxima aula com a segunda turma da mentoria vai ser sobre esses campos, esses movimentos, vocês vão entender muito disso daqui por diante, né? Depois que a gente fizer essa aula. Mas mesmo que vocês não tenham ainda o conhecimento, vocês podem ir por uma questão intuitiva realizando esses exercícios, porque o campo ele vai se apresentar para todas, e aí vocês podem realizar o exercício para que vocês estejam inseridas nessa experiência quântica. Acho que é bem válido, mesmo que não tenham ainda tido aula. Eu oriento vocês nessa primeira parte de centramento, que a gente vai fazer juntas, uma primeira parte de centramento, e depois vocês realizam um exercício junto aqui também. Então, eu vou falar para vocês algumas frases, que são frases que vocês podem usar no dia a dia de vocês. E, se fizer sentido, só lembre, a gente vai fazer um exercício que tem a relação com uma preocupação que vocês estão vivendo hoje e com a pessoa que está associada a essa preocupação. Então, se é uma preocupação que tem relação com a relação de casal, vai ser a preocupação e a pessoa, o companheiro, a companheira. Se tem relação com os filhos, vai ser essa preocupação
e o filho. Se é em relação aos pais, essa preocupação e o pai, ou a mãe. Se for, entende? Então, independentemente, você sempre vai associar a preocupação com a pessoa que está ligada a essa questão, a esse tema, tá bom? E aí, algumas frases que vocês podem colocar. Algumas frases, não para o exercício, para a vida, mas que vocês podem trazer para o exercício. Se vocês tiverem filhos, sempre fazer uma pequena mudança na linguagem, sempre que possível, de jamais dizer o meu filho, a minha filha, e mudar isso para os nossos filhos. Esses nossos filhos faz com que essa pequena mudança na linguagem, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Pode ser com um grupo de pessoas, um trabalho em grupo, por exemplo, uma preocupação com um grupo de pessoas. Sim, pode. Porque o grupo está bem especificado para ti qual é, né? Que é bem específico. Sim, pode. Então, quando a gente fala os nossos filhos, isso é algo que é de uma sutileza, mas que gera para os filhos uma segurança muito grande. Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que só... Ah, chegou a Fran também. Boa noite, Fran. Boa noite. Que bom te ver, que bom que tu conseguiu estar. Então, quando a gente fala os nossos filhos, a gente passa segurança para os nossos filhos, a gente passa um senso de pertencimento a eles, e é muito sutil, mas também, com relação ao companheiro, à companheira, gera uma proximidade. Ele estando ou ela estando escutando ou não, não importa. Alguma coisa que dentro de nós vai se movimentando e vai entrando em ressonância, tanto com os filhos, quanto com o companheiro, quanto com a companheira. Então, se tem alguém que ainda usa, né, às vezes sem querer ou de forma distraída, o meu filho, a minha filha, os meus filhos, as minhas filhas, os nossos filhos, é uma frase que gera bastante harmonia. Depois, quando os pais podem dizer, né, para um filho, aonde ambos os pais, né, são os pais de um mesmo filho. São nossos filhos e são os melhores filhos para nós dois. E dizer para os seus filhos, filhos, somos os seus pais e somos os únicos e melhores pais possíveis. Essa é também uma frase que ela gera efeitos sistêmicos a níveis muito sutis, mas que reverberam numa harmonia muito grande na família, no sistema. Então, que o casal possa dizer um para o outro, são os nossos filhos, são os melhores filhos para nós dois. Ou é o melhor ou a melhor filha para nós dois. O casal se coloca de igual para igual. E dizer para esses filhos, filhos, nós somos os seus pais, entre nós, e somos os únicos e melhores pais possíveis. Aqui também os pais colocam no lugar dele, no lugar de grandes e iguais diante dos filhos, gerando uma harmonia, gerando uma força que é passada adiante. Não assumindo aqui nenhuma postura de super-herói ou de vilão, são os melhores pais possíveis. Então, são os melhores pais de todos. São os melhores pais possíveis e únicos para esses filhos. E é uma realidade. É uma realidade. Então, aqui já gera um centramento aqui na ordem, na hierarquia da família, tanto nessa família atual, como reverbera o meu posicionamento, a minha postura na família de origem. Quando as mulheres, né, as mães, têm um filho homem, poder dizer para este filho homem que ele pode pertencer à esfera do pai. Poder dizer, filho, você pertence à esfera do seu pai. Vá com o seu pai. Está tudo bem para mim que vocês estejam juntos.
essa também é uma frase que tem um efeito muito, muito, muito bonito. Porque muitas vezes, de maneira inconsciente, os filhos, homens, permanecem na esfera da mãe. E esse permanecer na esfera da mãe acaba tirando esses filhos de um caminho de adaptação ao mundo externo, de um caminho de ação no mundo externo, e fica sempre envolvido aqui com as questões mais do feminino, aquele filho que pode ficar como sendo, deixa a visão sistêmica, que a gente chama o filhinho da mamãe, no sentido de que é aquele filho que ele fica um adulto infantilizado. Ele fica aquele adulto sempre cheio de cuidados, aquele adulto que é sempre rodeado de mulheres, aquele adulto que acaba não sendo muito levado a sério para uma mulher em relação ao casamento ou em relação ao trabalho. É aquele adulto que não aprendeu a lidar com o mundo lá fora, que é uma energia muito masculina. Então, muitas vezes, de maneira inconsciente, pelas questões e dinâmicas dos pais, a mãe, ela dá aquela alargadinha na asa e puxa os pintinhos para cá, né? E quer que eles fiquem bem embaixo da asa. E, sobretudo, com os filhos homens, isso pode se tornar bastante complicado. Com as mulheres também, mas com os homens, sobretudo, né? O homem, ele já tem essa energia nele mais preponderante masculina, que quando reprimida, suprimida, ela pode se tornar bem desconfortável. Então, a mãe dando essa abertura, essa liberação do filho, ela mesma começa de uma maneira inconsciente a dissolver nela mesma as dinâmicas que impedem que ela libere esse filho. Então, às vezes, a mãe não tem completa consciência de qual é a dinâmica que faz que ela queira ter o filho dentro embaixo dela. Mas, através dessa frase, ela consegue ir também se liberando. A Bela colocou que vocês não estão conseguindo acompanhar completamente as frases. Está um pouco cortado. Vocês ficaram sem compreender alguma parte? Vocês podem... Pode repetir a frase do filho que a mãe fala para o filho? Claro, sim. Então, filho, você pertence à esfera do seu pai. Vá com o seu pai. Está muito bom para mim que vocês estejam juntos. Conseguiram acompanhar? E quando é menina, desde que idade que a gente começa a abrir, né, essa frase? As mães para as meninas? As mães para as meninas. Então, entre a mãe e a menina, existe uma simbiose um pouco maior. Entre a mãe e a menina vai acontecer um processo mais... A tendência é que aconteça um processo mais natural. Entre a mãe e a menina. Porque a menina, ela tem a tendência a ser um pouco mais chegada no pai, ou a criar esse desejo de ir para a esfera do pai, aproximadamente ali os seus 4 anos, 5 anos de idade. Ela começa já a criar essa referência da triangulação, ela já começa a criar essa referência do casal, do masculino, e aí ela naturalmente ela tende a começar a se afastar, a ir para a esfera do pai de uma maneira mais natural, né? E então a mulher, a menina, ela tem a tendência a ficar na esfera da mãe. A menina, ela tem a tendência, se ela fica na esfera da mãe, ela entra em contato mais com essa energia feminina. E aqui está dentro daquilo que a gente considera a ordem fêmea. Ressalvo, claro, né, alguns casos que podem ser mais difíceis ou complicados por alguma questão psicológica, psiquiátrica, nesse sentido, que aí não cabe nem a gente falar a nível sistêmico, né? Porque aí é uma questão de outra esfera mesmo.
Mas a menina ficar na esfera da mãe, ela começa um certo afastamento assim, natural, né? Quando tem ali o pai presente. Mas é a questão do menino com a esfera da mãe, sobretudo, porque a tendência é que quando o casal se separa, os filhos fiquem com a mulher. Não sempre, mas a tendência é que os filhos fiquem com a mulher. Então, sobretudo nos casais que se separam, né? Às vezes esse filho ele acaba entrando assim, na esfera da mãe e não conseguindo mais sair por tomar as dores da mãe. Né? Por tomar as dores. E aí pode se tornar uma dinâmica mais disfuncional. E a menina, na esfera da mãe, aí já não se tem sistemicamente de dizer algo que precise conduzir para a esfera do pai, a não ser que a mãe tenha ressentimentos e bloqueie esse acesso ao amor ao pai. Que aí é disfuncional para qualquer um, né? Tanto para a mãe, tanto para a menina quanto para o menino. E aí isso se refere à próxima frase que eu trago aqui para vocês, que é justamente quando os pais são separados. Que então se a mulher, né, a mãe, poder dizer para os seus filhos, quando ela está separada do pai, dizer aos filhos, filho ou filha, né? Em ti eu vejo, honro e amo o seu pai. Em ti eu vejo, honro e amo o seu pai. Essa é uma frase que causa, assim, na criança, mudanças muito grandes. Muito grandes. Quando a mãe ou o pai, né, separados, podem dizer isso para os filhos. E o pai, então, dizer também, né, para os filhos, filho ou filha, eu vejo, honro e amo em você a sua mãe. Isso é algo que faz com que as crianças fiquem livres, expansivas, alegres, porque elas se sentem no direito de amar os dois e se sentem completos, mesmo que os pais não estejam juntos, mesmo que os pais não estejam fisicamente juntos. Precisa ser verbalizada, é interessante que verbalize. É interessante em algum momento verbalizar. Claro que se eu verbalizo, mas internamente está incoerente com o que está aqui dentro, não adianta nada. Agora, se eu for aqui internamente, realmente fazendo, né, o meu trabalho interno, para de fato poder assentir, tomar minha responsabilidade de tudo o que aconteceu, tocar a minha vida, assentir a realidade como é, e poder, de fato, olhar os filhos, sabendo que eles são 50% do meu companheiro até então, ou do meu companheiro do passado, e amar esse meu companheiro dos meus filhos, realmente. Internamente faz muito mais diferença do que verbalizar. E se tem a possibilidade de fazer as duas coisas, potencializa muito. É como se fosse aquele plus, diria Surya, a cereja do bolo. E daí, realmente, os filhos, eles se sentem assim, felizes, expansivos, alegres, como que dizer, tenho a permissão, tenho a permissão. E os filhos, isso é para todos. Os filhos, vamos dizer assim, não vamos dizer para todos, mas a grande maioria dos filhos não ousa ser melhor do que os pais. Não ousam ir além dos pais. Se eles não sentem que eles têm uma permissão, eles não ousam. Se dentro deles eles crescem com a ideia da mãe triste ou do pai triste, eles tendem a desenvolver isso na vida adulta. Porque eles não ousam a ser mais do que os pais. Eles querem honrar os pais de alguma maneira. Então, por isso a nossa grande missão aqui, né, enquanto seres, enquanto mulheres, enquanto seres humanos mesmo, enquanto mães,
da gente poder se comprometer com nós mesmas, por nós em primeiro lugar, mas também considerando, né, aí a alegria e a felicidade também dos nossos filhos. E claro que respeitando aquilo que é do destino deles também. E aí a gente vem para essa próxima frase, que é voltada para um filho, né? Que é voltada quando um filho é considerado difícil, rebelde, quando um filho dá muito trabalho, ou até mesmo quando um filho começa a apresentar problemas de saúde também. Sobretudo se é criança, né? Se ele começa a apresentar problemas de saúde. E aí a gente pode colocar filho, filha, obrigada por ver o excluído no nosso lugar. Agora eu já o vejo e o atendo. Ele já não te necessita. Falhou? Começa aqui desde o início. Obrigada por ver o excluído em nosso lugar. Agora eu já o vejo e o atendo. Ele já não te necessita. O excluído necessita que você desfrute da sua vida. Eu vejo a sua dor, eu vejo o seu amor. Te amo. Repete a partezinha do o excluído necessita. O excluído necessita que você desfrute da sua vida. Morgana, e só com repetir as frases funciona? Sem fazer movimento? Tem um efeito, sim. Tem um efeito muito bonito. Poder colocar essas frases, porque quando a gente está passando pelo momento, pela dinâmica, essas são frases que nos conectam. A gente passa a olhar, a sentir aquelas questões que estão acontecendo de uma outra maneira. É como se são frases que te tocam e tocam na dinâmica que está acontecendo, mesmo que você não seja consciente dela. Então, de dizer assim, Mari, dispensa uma constelação familiar, por exemplo, né? Depende. São frases que, quando eu coloco essas frases na minha vida, no meu dia a dia, eu ordeno muitas questões que estão desordenadas por questões de desajustes, questões que já estão prontas, dinâmicas que já estão prontas para serem liberadas. E aquilo que precisa é uma decisão e é uma mudança de postura. E aí muitas dinâmicas se dissolvem assim, aplicando e entrando nessa postura. E algumas dinâmicas, então, necessitam um olhar mais profundo. Quando que eu sei que a dinâmica precisa de um olhar mais profundo, a única maneira que eu diria é podendo fazer um comparativo quando eu aplico essa filosofia na minha vida, e mesmo assim, segue. As questões seguem. Então, é um indicativo de que aí pode haver algo com uma necessidade que precisa ser olhada de uma maneira mais específica. Mas muitas vezes mesmo, a gente consegue dinamizar muitas questões na nossa vida a partir disso. Falando essas frases, e aí, claro, que quem está nesse grupo já tem um corpo de conhecimento, vai ter um corpo de conhecimento, sabe que essas frases, elas estão conectadas, as pessoas já estão centradas, elas estão ali, não é o ir no banheiro escovar os dentes e ficar falando a frase na frente do espelho, né? Então, a gente entra num processo de centramento, eu me conecto com essa realidade que eu estou passando, mas acho difícil que quando a gente está passando com um problema com um filho, a gente vá ter uma postura assim, acho que
eu diria que desconectada, ou banal, ou superficial, né? Porque é uma coisa que realmente nos toca. Mesmo que a gente esteja, acho que lá escovando os dentes, a gente se conecta com isso e a gente toca num lugar profundo em nós. Então, são frases que são voltadas assim, para as pessoas que a gente tem uma relação mais íntima, mais amorosa, né? No nosso entorno. Então, difícil que é algo que vai ser tratado de uma maneira banal. Por isso que elas têm, sim, um efeito bem interessante. E ajustes, né? Porque às vezes é isso, é o meu filho, é a minha filha. E tipo, normal. Não é por mal. Não, ninguém está falando que é por mal, claro que não. Mas esses pequenos detalhes vão fazendo a criança ir perdendo esse senso de que pertence aos dois. Esse senso de que a criança não é de um dos dois, de que ela não tem que escolher, ou por um ou por outro, ou pelo feminino ou pelo masculino, ou pela mãe ou pelo pai. Ela pode ser ela mesma. Ela não precisa estar numa lealdade com um ou numa lealdade com o outro. E isso, para o crescimento de uma criança, eu diria, é importante, claro que é muito importante, é uma possibilidade da criança ter mais liberdade, né? No seu crescimento, no seu desenvolvimento. E diante das dificuldades, dos desafios, a gente poder falar, eu assinto ao destino como é e escolho a vida. Eu assinto ao destino como é e escolho a vida. Se vocês repetirem essa frase algumas vezes, vocês já vão perceber como ela vai causando um efeito dentro de você. Independentemente de qual for o conflito ou o desafio. Vocês vão perceber que aquilo que torna pesado... Pode repetir, Morgana. Claro, assinto ao destino como é e escolho a vida. Então, aquilo que torna justamente pesado o que a gente está passando, o que a gente está vivendo, é a resistência. É a resistência que torna tudo extremamente pesado. E aí, agora a gente vai ver, nesse exercício, quais são as relações mais profundas quando a gente fala, né, dessas questões da resistência. Ele é um exercício guiado. Posso dar seguimento? Sim, todo mundo conseguiu aí? Maravilha. Então, ele é um exercício guiado, tá? Ele é um exercício, assim, de sensibilidade, mas essa sensibilidade vocês não precisam, assim, se preocupar em ter que acessar nada de informação, é só mesmo uma percepção, E de que maneira que a gente vai fazer isso? A gente vai agora entrar num estado de centramento. Eu vou pedir para que vocês imaginem, em seguida, 3 lugares, e vocês vão se colocar no lugar desses 3 lugares. A gente fala de representações. Vocês vão colocar uma, a segunda e a terceira. E aí vocês vão só subir sobre essas representações, subir sobre esses lugares, que vai ser como se fosse a criação de um campo, de acordo com cada intenção que vocês colocam, aqui vai se criar um campo. E vocês vão aqui para este lugar, vocês podem fazer isso com uma folha de papel, vocês podem escrever a representação numa folha de papel, vocês podem colocar um objeto, só para que vocês saibam o que cada lugar está representando para vocês, tá? E aí vocês vão ir para ali onde vocês colocaram esse objeto ou essa folha, e vocês vão sentir aquele campo. Vocês vão só ficar neste lugar sem nenhum tipo de expectativa, sem querer saber, descobrir, sem ter que ter um conhecimento. Não tem nada a ver com conhecimento esse exercício, tá? Isso é importante ficar bem claro. Não tem nada a ver com conhecimento. É simplesmente um processo, já te dou a palavra, Bela, é simplesmente um processo de vocês se permitirem estar naquele lugarzinho, sem nenhum tipo de intenção, sem nenhum tipo de expectativa. Um estado tranquilo, leve, meditativo, sem esperar nada. E de repente vocês vão perceber que o corpo de vocês pode realizar algum movimento involuntário. Ele pode se mexer para um lugar, ou para
outro, ou vocês vão ter vontade de dar alguns passos ou não. Se não tiver e não sentir nada, não tem que forçar nada, tá? É realmente um processo para vocês estarem neste lugar, neste campo, sem intencionar nada, e talvez seja uma primeira experiência para algumas pessoas que estão aqui, mas igual não quer dizer que vocês vão fazer melhor ou pior, até porque não tem certo e errado, tá? E vocês podem realmente se surpreender em como, quando eu dou esse espaço para o meu corpo receber algum tipo de informação, vocês vão ver como o corpo ele vai respondendo. Mas não pode, né? Não pode intencionar e esperar nada. É realmente um processo assim. Eu, de repente, vou me dar conta que, sei lá o que acontece. Mas meu braço foi para lá, meu corpo foi para cá, ou não aconteceu nada. Tá tudo certo. Tá bom? Então, não precisa se preocupar em ter que saber alguma coisa. Não é um lugar de saber absolutamente nada. E isso, às vezes, para quem é constelador, é o mais difícil. O constelador quer estar lá e quer saber as coisas. E isso é o que impossibilita de, muitas vezes, acessar aquilo que é essencial. Bela, pode falar. Eu ainda fiquei na dúvida da representação do lugar. Ah, tá, porque eu não falei ainda, né? Ah, Agora eu vou falar. ok. Agora eu vou falar. Então, vão ser 3 lugares. Um lugar vai ser para vocês. Um lugar vai ser para preocupação de vocês. E um lugar vai ser para a pessoa que está ligada a essa preocupação. Fica claro as 3 representações? Alguém tem alguma dúvida? A gente vai ir para esse lugar só mentalmente ou a gente vai fazer o movimento? Não, vai mesmo. Tá. Vai mesmo. Aí vocês vão, se vocês quiserem anotar numa folha de papel ou escolher algum objeto para representar, fica a critério de vocês. Só que tenha talvez no começo é interessante, né, ter alguma representação física para que vocês possam se situar, né, do lugar onde vocês estão indo, da intenção que está sendo colocada. Então, vocês ficam em pé e vocês vão colocar no chão, aleatoriamente, essas 3 representações, mas vocês sabendo o que cada uma significa, tá? Então, um lugar para vocês, uma representação para vocês, uma representação para preocupação e uma representação para a pessoa que está vinculada a essa preocupação. E aí, vocês vão simplesmente estarem em cada um desses lugares e deixar que o corpo de vocês se movimente. Percebam, sobretudo, onde vai o olhar de vocês. Quando vocês estão em uma ou em outra representação, se o olhar de vocês, aonde que o olhar de vocês vai? E se o corpo tem algum movimento ou não. Então, tem uma primeira percepção no lugar de vocês, vão para o lugar da preocupação, vão para o lugar da pessoa que está ligada a essa preocupação. E aí eu vou guiando vocês a partir do momento que vocês tiverem essas 3 percepções. Não precisa demorar muito e não precisa fazer movimentos associados, tá? Para quem já está acostumado com os exercícios aí. Então, não precisa. Se eu olho para um outro lugar, não precisa ir naquele outro lugar, nesse momento, por exemplo, tá? Então, fiquem dentro dessas 3 esferas. Aí, a gente pode, por alguns instantinhos, talvez, né, antes de vocês iniciarem, só a gente... Onde vocês estão, tá? Onde vocês estão? Vamos fechar os nossos olhos. Aonde vocês estiverem, sentados, em pé, no lugar ou fora do lugar, vamos fechar os olhos, dizer calma, ninguém está fazendo nenhuma prova, calma, ninguém está aqui para ser avaliado de absolutamente nada. É simplesmente um momento de percepção, um momento de entrega, um momento de auxílio.
sistêmico. Então, vamos respirar profundamente algumas vezes. Colocar a nossa atenção na nossa respiração. E agora direcionar a nossa atenção para o nosso coração por mais alguns segundos. Uma postura confortável. Só colocar a nossa atenção nessa região do nosso coração. Vocês vão sentir que em seguida vocês vão começar a sentir uma tranquilidade. Um estado interno mais pacífico. Os pensamentos vão começar a desaparecer. Agora vocês podem, dentro deste estado, ir para primeiro lugar, essa primeira representação, ficar sobre essa representação, se for uma folha, ou ficar do lado, se for um objeto. E vocês, sabendo qual é essa representação, simplesmente estejam neste lugar sem nenhuma intenção. Vamos ficar assim um tempo, para que vocês possam perceber este campo sem analisar. Tenham uma primeira percepção de onde está o olhar de vocês. E se o corpo faz algum movimento. E aí vocês podem ir para a segunda representação, se vocês já puderam perceber aonde foi o olhar de vocês e se o corpo fez algum movimento ou não. Vamos para o lugar da representação, da segunda representação. A primeira foi a de vocês, podem ir no lugar agora da preocupação. Sem esperar nada e sem nenhuma expectativa. E podem ir para o lugar da pessoa que está vinculada a essa representação. Vocês já perceberam como é estar em cada um desses lugares. Vocês agora voltam para o lugar de vocês
E do lugar de vocês, percebam se vocês têm uma atração maior por uma ou por outra representação. Do lugar de vocês, vocês têm uma atração maior para a representação da preocupação ou para a representação da pessoa? Deixa o corpo de vocês guiar. O que eu digo uma atração maior quer dizer, o olhar de vocês fica mais para um ou para outro. O corpo tem uma tendência a ir mais perto de um ou de outro. Desde o lugar de você. Vocês conseguem perceber que existe uma atração maior pela preocupação? O campo da preocupação. Então, deste lugar de vocês, vocês agora vão repetir em voz alta essas frases que eu vou falar aqui para vocês. Quero que vocês vão falar essa frase para a pessoa, tá? Essa frase em voz alta, direcionando para esse campo. Nem vamos direcionar para a pessoa, vamos falar para esse campo. Quero, sim, Mari? Eu sentia mais atração por esse outro campo da pessoa, das pessoas. Mais do que pela atração? Mais que pela preocupação. Mais que pela preocupação? Sim. Ok. Então, tu pode acompanhar o exercício e pode ir para a segunda parte do exercício, tá bom? Tá bom. Eu também senti mais atração em relação à pessoa do que a preocupação em si. Ok. Eu também. Ok. Ô, Morgana, a frase agora a gente vai falar para preocupação, é isso? Para quem se sentiu Não, atraído pela preocupação. Isso, a gente vai falar para esse campo. A gente vai falar para o campo todo. Ah, Tá? tá. Isso. Ok. Muito bem. Quero que... Aí vocês falam no nome da pessoa. Quero que tal pessoa, quero que... Vocês dizem o nome da pessoa. Esteja como eu desejo que esteja. Se não está como eu desejo, já não me interessa. Não me importaria se não estivesse aqui. Agora vocês olham para o campo da preocupação, dando-se conta de que, de fato, vocês estavam olhando para si mesmos com essa preocupação. E aí vocês podem dizer, eu agora renuncio a essa preocupação. Todos se voltam para a pessoa vinculada a essa preocupação. E para essa pessoa vocês dizem, para quem estava mais ressonando com a preocupação, vocês dizem, eu agora escolho olhar para você. E quem estava já vinculado com a pessoa, eu vejo você. E todos podem seguir. Te amo. Te tomo assim como você é.
assinto ao teu destino. Me rendo ao teu destino. Te amo. Alguém fez esse exercício com o filho? Para algum filho? Intencionando? Ok. Então, para quem fez o exercício intencionando para os filhos, vocês acrescentam. Agora, você por você e eu por mim. Isso é muito para você. Eu posso com isso. Para verificar, vocês podem ir de novo para esses dois campos e perceber como esses campos ficam diferentes depois de vocês falarem essas frases. Vão de novo para o campo da preocupação. Percebam como esse campo já ficou diferente. E depois vocês podem ir para o campo da outra pessoa e perceber como este campo ficou. Se ainda fica alguma atração no campo da preocupação, vocês podem repetir em voz alta. Assinto ao destino como é e escolho a vida. Se ainda fica algum desconforto, repitam essa frase. Assinto ao destino como é e escolho a vida. Vocês vão perceber que essa frase vai empoderando vocês. Do mesmo jeito, se ainda tiver algum desconforto no campo da pessoa. Assinto ao destino como é e escolho a vida. Gostaria de colocar que quando a gente está passando por uma preocupação, ela realmente assim está sendo uma preocupação muito profunda. Aquela preocupação assim está quase te tirando o sono, não está te deixando, né, você ficar tranquilo durante o seu dia. Essa é uma preocupação que a gente tem essa tendência a se sentir muito atraído por ela. Aquela preocupação que eu diria assim, é como se 90% do teu dia está envolto dessa preocupação em maior ou menor grau. Que é realmente algo que está acontecendo e marcando uma mudança na tua vida. Algo que está pedindo realmente uma mudança, uma crise, né? Uma crise que está passando. Então, esse grau de preocupação, ele realmente, o campo dele ele é muito mais forte, muito mais atraente. Aquelas preocupações que a gente pode ter
no nosso dia a dia, com relação a algo, com relação a um futuro, com relação a alguma questão que não está ameaçando o teu presente, essas preocupações a gente pode ter um vínculo maior com a pessoa. Se não é assim, então é um pequeno treino a mais com o campo. Um pequeno treino a mais com o campo. Para quem ainda não tinha passado por um exercício um exercício sistêmico, ou por ter sido um dos primeiros, vocês puderam, assim, sentir um pouco esse olhar, como que o corpo gera um certo movimento, como que o olhar, de repente, ele vai para um lado, vai para o outro, sem a gente querer controlar. Vocês puderam, assim, ter uma experiência em relação a isso? Como foi para vocês, assim, essa primeira experiência? Para mim foi bem forte. Eu realmente estava olhando para a preocupação, parece que a preocupação puxava o meu corpo para mim em direção a ela, e eu nem via a pessoa. E depois da frase, eu consegui olhar para os dois de uma forma igual. Foi bem interessante. Legal. Obrigada, Marlene. Obrigada. Isso aí, não tem um certo e um errado, né? Cada pessoa passa pelo seu processo, passa pelos seus momentos, mas é interessante que vocês vão, assim, tendo as primeiras percepções. Cami conseguiu ter, assim, uma percepção de diferença de um lugar, de outro, percebeu o teu olhar, se mudou, não mudou, sentiu mais atração pela preocupação ou pelo campo do... Sim? Ok. A Ana vi que estava centrada, né? Ela sentiu também. No início, é que falhou bem na hora que você estava explicando o exercício, então eu entrei meio que para brincar, digamos assim, para ver o que ia acontecer. Eu não tinha compreendido muito bem, mas depois que você foi retomando, aí a conexão estabilizou, graças a Deus, daí eu consegui compreender melhor a proposta e aí consegui fazer. Senti uma atração bem forte nas pernas, assim, me colocando ali para a pessoa e também para a preocupação depois, nessa segunda etapa, quando a compreensão já estava mais, né, dentro do que estava sendo proposto, aí eu percebi bem, assim, uma atração nas pernas, assim, em direção aos campos ali. Foi bem interessante, assim, de perceber. Foi bem forte. Se por acaso, em algum momento, acontecer de novo, tá? Que pode acontecer, né? Não vamos dizer que não, a gente está fazendo um trabalho online e sistêmico aí na oficina, né? Então, abre o microfone e pergunta, tá? Abre o microfone e pergunta. Num segundo momento, isso também faz parte, tá? Mas não se coloquem no campo sem saber o que vocês estão fazendo. Então, qualquer dúvida, abre o microfone e pergunta. Não tem problema, se tiver que falar 10 vezes, eu falo 10 vezes, 20 também. E aí a gente vai se centrando, tá bom? Alguém mais gostaria de colocar? Morgana, para repetir as frases sistêmicas, você vai passar para nós o que foi passado, o que foi repetido? Eu não vou passar, mas essa é uma publicação que eu vou colocar no meu Instagram. Se quiser, eu passo agora, se quiser anotar. E se não, eu vou estar colocando no Instagram também. Sim. Só deixa eu te falar, eu senti muita atração pela preocupação, só que quando eu fui na preocupação, ficou gelado, esfriei toda. Aí quando eu fui para o campo da pessoa, aí sim, aí congelou. Eu senti muito frio. Aí eu falei as frases e quando eu voltei, ficou muito leve, ficou muito bom depois. Esse frio, né, a gente vê que ele é muito relacionado com essas questões da gente entrar em dinâmicas com antepassados, né? Quando a gente sente o frio, é o quê? As pessoas que a gente diz, os mortos. Quando a gente pode dizer os antepassados. É uma sensação bem marcante, assim, o frio. Mas era um frio muito mostra, forte.
Isso, e aí o que que vem, né? A nossa lealdade com o sistema, né? Porque a gente está indo em direção a essa preocupação, por que que essa preocupação se torna na nossa vida realmente tão forte, a ponto disso, assim, a gente ficar num estado latente de atenção, de estresse, né? Por conta da gente estar passando aquilo, é porque a gente está segurando uma situação do passado, sem a gente se dar conta que situação é essa, mas a gente está aqui, firme e forte, honrando alguém do nosso sistema. Honrando alguém que passou por isso, honrando alguém que deixou aí, mesmo que em função das suas dores, mandatos no sistema para que os descendentes acabem, né, entrando em contato com essas informações e podendo liberar essas informações. Então, se ficou leve depois dessas frases, quer dizer, são frases que auxiliaram que a gente, de alguma maneira, pudesse levar e conduzir essas informações para um descanso, para uma liberação, né? Caso contrário, os campos, eles não vão mudar de um estado para o outro se não houve liberação, né? Então, quando vai e já sente ali a diferença, é isso aí mesmo, transmutou energia, tá? Sim. E vem essa explicação. Quando eu fiz a primeira vez esse exercício também, foi muito forte a vinculação com o passado, com os antepassados, com histórias enfim, né, de questões aí do sistema, mas uma lealdade muito forte. No meu caso, não foi o frio, foi o tremor, foi o medo muito grande diante da preocupação. E depois o corpo mesmo mostrou que a dinâmica realmente estava voltada para a geração dos antepassados. Mas o frio também é muito marcante nesse sentido, porque a gente está vinculado com essas questões do passado. Quem tiver aí, né, que está começando aí a mentoria, já vai ter tudo isso aí na próxima aula, vou estar trazendo para vocês toda essa leitura de campos. E quem está fazendo o curso, né, do amor e questão, vai começar a pegar todas essas nuances nos exercícios, vai começar a entrar em contato com essas informações. Vocês estão aqui também, como qualquer outra pessoa, para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham sobre um olhar, uma sensação, falem. E aí a gente vai também colocando vocês bem sintonizados com tudo aquilo que está acontecendo, tá bom? Pode repetir as frases? Sim. Por gentileza. Claro, deixo aqui aberto agora, tá? A respeito do exercício, se alguém tem alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar. E aí depois eu encerro aqui o exercício, para quem quiser ficar, escutar as frases, fica. Para quem não quiser ou não precisar, e já fica liberado daí para encerrar a aula de hoje, tá? O encontro de hoje. Então, só deixo aberto aqui, alguém mais gostaria de comentar sobre o exercício, como foi, se teve alguma dúvida, pode ficar à vontade. A minha dúvida é, a frase que a gente usou durante o exercício, ela serve para qualquer tipo de preocupação? Sim, sim. Pode ser usada em qualquer situação. Sim. Tá. Ok. Morgana, se de repente a preocupação não for com uma pessoa, for com uma situação, um sintoma... Mas a situação está vinculada com a pessoa. E se for com você mesmo? Você, no caso, põe você mesmo ali? Como assim? O que poderia ser? Por exemplo, você tem uma preocupação porque você está com um sintoma, está com alguma coisa. Aí você coloca a preocupação e o sintoma seu. Você está vai fazer uma cirurgia, sei lá, alguma coisa assim, qualquer coisa. Entendi. Sim, você pode colocar, porque aí são duas coisas diferentes, né? Por exemplo, esse é um exercício que ele vai te conduzir para um caminho de liberação de uma maneira mais leve, digamos assim, mais rápida, mais
suave. Ele não vai adentrar em dinâmicas, como, por exemplo, você colocar uma representação para você e uma para o sintoma. Porque aí, se você coloca uma representação para você e uma para o sintoma, você vai entrar numa dinâmica sistêmica, né? E aqui ele é um exercício que ele te direciona melhor para que tu, de uma maneira mais centrada, simplesmente se concentre naquilo que é essencial, que é você se dar conta de que existe aqui uma lealdade, que você não está conseguindo olhar o essencial por conta dessa preocupação e que você possa renunciar essa preocupação a partir da tomada de consciência. Então, eu diria, se tem um conflito mais profundo, uma questão de doença, uma questão de um sintoma, tem a possibilidade de fazer esse exercício, mas talvez ele não alcance, né? Aquilo que Ele pode ir para a dinâmica pede. Ele pode ir para coisas mais profundas. Pode Aquilo que a abrir um dinâmica campo pede. de constelação mais amplo, né? No caso, né? Exatamente. Quando Então, se eu trata diria que... tem que ser... É como se fosse mais usar para um terceirizado. Você para uma pessoa, você com... uma preocupação que tu esteja passando e vai ter o envolvimento de alguma pessoa, né? E às vezes essa situação, por exemplo, da doença, às vezes a preocupação maior é porque o medo do que vai acontecer com o filho, o medo do que vai ser para a família, o medo, né, de alguma pessoa que está associada. Então, é um exercício que você pode colocar a preocupação e a pessoa que está ali associada. E a Mas pessoa eu que tá... não usaria esse exercício relacionado à parte da saúde. Tá. Não indico exercício relacionado para questões de saúde. Tá. E aí, no caso, por exemplo, assim, a pessoa, por exemplo, você coloca uma pessoa lá, aí a pessoa ela vai receber o campo dela, assim, muda, ela já vai receber essa informação, porque eu senti ele no campo da pessoa que já mudou, né? A dinâmica da pessoa totalmente. Mudou em relação a esse peso que também ela recebe, né? Da pessoa que está preocupada com ela, né? Exatamente. Da pessoa que tem a preocupação que, na verdade, não estava olhando ela. Por isso que o conflito ali estava acontecendo. Sim. Então, é um exercício que vai liberar que essas duas pessoas se vejam, que essas duas pessoas passem a se olhar e a se encontrar, né? De um jeito que antes não era possível. E aí, como você viu que teve essa transformação no campo, quer dizer, a mudança que aconteceu em você, porque você se deu conta que essa preocupação é possível de ser renunciada, né? É totalmente possível de ser renunciada. Como isso vai ajudar, né, com essa questão que você tem com a outra pessoa. Vai gerar muito mais leveza, né? Por ressonância, a outra pessoa já recebe isso, né? Já mudou o campo. O campo é imediato, né? Sim. Tá bom, gratidão. De nada. Muito bem, minhas queridas. Alguém mais? Fique à vontade, pode abrir o microfone, falar. Não? Ok, então agradeço de coração a presença de quem esteve aqui nesse momento, participando. Ficam de minha parte liberados aí, quem tiver as suas coisas para fazer, quem já quiser encerrar. Eu só vou passar aqui as outras frases novamente aqui para a Cleusa que pediu para anotar. Se alguém mais quiser ficar e anotar, fique à vontade também, tá bom? Quem não quiser, fique à vontade para sair e encerrar aí esse encontro nesse momento. Da minha parte, muito obrigada e um beijo no coração aí de todos vocês. Vou passar, então, aqui as frases para a Cleusa e para quem mais quiser, se quiserem anotar. Então, tu anotou alguma, Cleusa? Tem alguma que tu ficou com dúvida ou tu quer que eu te repita todas? Todas do exercício, o que eu digo para preocupação e o que eu digo para a pessoa. Tá. Isso, do exercício, porque enquanto eu estava fazendo exercício, não deu para falar. Sim. Não, que bom que tu agora me esclareceu, porque essa não vai para o Instagram mesmo. Então, coloco aqui, quero que a pessoa tal, né, eu coloco o nome da pessoa, esteja como eu desejo que esteja.
se não está como eu desejo, já não me interessa. Não me importaria se não estivesse aqui. Isso é uma frase de impacto, né? Não é uma frase para ser ou soar ou querer ser uma verdade. É uma frase de impacto que te coloca em contato com a realidade. Até então você não está olhando a pessoa, você está olhando a preocupação. Então quer dizer que aquilo que a outra pessoa recebe de você é que tanto faz se ela está contigo ou não está. E é de fato, no mais profundo de nós, aquilo que a gente emana. Mari? Foi um pouquinho rápido, você pode repetir de novo? Você falou, quero que, né? A pessoa esteja como eu desejo que esteja, se não está como eu desejo, não me interessa. Depois daí eu me perdi. Não me importaria se não estivesse aqui. Depois do não interessa? Isso. Se não Repete, por favor. está... Sim, repito desde o começo, tá? Quero que a pessoa tal esteja como eu desejo que esteja. Vírgula. Se não está como eu desejo, vírgula, já não me interessa. Ponto. Não me importaria se não estivesse aqui. A frase original é não me importaria se eu estivesse morta. Causa um impacto diferente. Não me importaria se eu estivesse... Não, não me importaria se não estivesse aqui. Aquela pessoa, entende? Fez sentido para ti a frase? Que às vezes é uma questão do português, né? Fez sentido a frase dela ou não? Se não fizer sentido, não adianta repetir, né? Não, agora sim, eu entendi. Conseguiu? Pegou? Até o finalzinho? Uhum. Ok. Todo mundo pegou a frase até o final? Sim? E depois, quando você falou, quando a gente falou para a pessoa, o que a gente falou mesmo, que não lembro? Então, daí a próxima etapa é vocês olham para essa preocupação e vocês dizem que vocês renunciam. Eu renuncio a essa preocupação. A partir do momento, né, que eu me dou conta de que essa preocupação tem relação comigo. Não tem nada a ver com o outro. E aí eu posso me voltar para aquela pessoa. Repete do campo, faz favor, Morgana. Eu renuncio a essa preocupação. Uhum. Renuncio à minha preocupação. Ok. Isso. E aí, agora a gente pode se voltar para essa pessoa que está vinculada com a preocupação e falar: eu escolho olhar para você. Te amo. Te tomo assim como você é. Assinto ao teu destino. Me rendo ao teu destino. Te amo. E se for voltado para um filho, então vocês acrescentam você por você e eu por mim. Isso é muito para você. Eu posso com isso.
E aí vocês lembram a frase, né, que a gente falou lá no início, para um filho difícil? Vocês podem também colocar essa frase para vocês ampliar, aprofundar, vocês podem colocar essa frase no exercício também. Se diante deste movimento vocês percebem que ainda fica alguma coisa nesses campos que não seria o comum, mas em ficar, vocês podem gerar um movimento falando: assinto ao destino como é, escolho a vida. Repitam essa frase no dia de vocês e vocês vão perceber como o estado interno de vocês começa a mudar. Diante de uma situação que não está descendo, não está fechando, aquele cliente que não estou engolindo, aquele sócio, aquela sócia que não está legal, uma discussão que eu tive com o meu marido. Falem essa frase no dia a dia de vocês. Assim que o destino como é e escolho a vida. Vocês vão perceber como essa frase vai gerando espaço, vai mudando o estado interno e vai dando uma força. Vocês vão se sentir mais fortes, mais conectados com a vida. É uma frase que realmente tem um efeito muito bonito. Vocês podem usar ela no dia a dia sem medo de falar. Ela auxilia demais. Morgana, a palavra assinto, ela tem um significado de aceito? Tem o significado de aceito desde uma postura adulta. Então, é aquele, porque às vezes o aceito parece aquela esfera assim, da nossa infância, que ou é aquela esfera que aceito me submetendo, ou aquela esfera do aceito desde um lugar de que eu sou maior. Então, aqui não é o aceito da submissão, né? Quando eu digo eu assinto, é no sentido de que eu compreendo que eu sou menor do que isso que está além do meu alcance, que eu sou realmente mais pequeno e me coloco no meu lugar por uma questão de compreensão, de que existe uma inteligência divina que está organizando todas as coisas na nossa vida, e eu me coloco neste lugar, diante dessa grande força. E aí eu digo, eu assinto. Que bom que tu falou, eu tinha antes me vindo na ideia de falar e depois acabei passando. Então, esse assinto é para que a gente saia daquela esfera da infância, do aceito, desde aquele sentido, eu aceito porque é um mandato, então, tem alguém que, num nível hierárquico que eu considero que é superior, está me dando uma ordem e eu obedeço, ou naquele sentido de eu me submeto a isso. Então, esse assinto quer dizer, eu, no meu estado adulto, escolho, porque compreende o que está por trás, o que organiza. Ou compreendi o quanto eu sou pequena diante dessa grande força. E quando me coloco nesse lugar, a gente permite que a nossa vida, que essas nossas resistências, elas parem de bloquear o fluxo da vida. E a gente se deixa fluir com a vida. Ou seja, reconhecer a nossa condição pequena, né? Diante das coisas. Reconhecer isso, reconhecer com humildade, né? O quanto a gente é pequeno, mas ao mesmo tempo, o quanto a gente pode criar transformações na nossa vida quando a gente está nesse lugar de humildade. Né? Quando a gente tem noção desse nosso lugar de humildade, desse nosso lugar de pequenos, mas não de inferiores. É pequenos no sentido de que eu me coloco num lugar de agradecimento. Eu me coloco num lugar de agradecimento. Por tudo que os que vieram antes de mim permitiram chegasse até mim. E eu, nesse lugar de humildade, eu consigo desabrochar uma postura de gratidão. Aí, esse pequeno pode ser em relação a esse grande. Mas eu, em relação àquilo que está adiante de mim, me torno grande,
Me coloco no lugar onde eu posso fazer as coisas acontecerem. Onde eu estou num lugar de força. Não estou naquele lugar que pequenininho, esperando alguém vir aqui, me ajudar, me dar a mão, fazer por mim. Não, estou num lugar completamente diferente. Me coloco no meu lugar de força. Faz sentido para você? Depois aí talvez uma primeira aula, uma primeira explicação, né? Todo mundo já teve um primeiro contato com essa base sistêmica. Essa é a base de tudo. A gente saber estar na nossa postura certa. E a gente desenvolver essa postura sistêmica diante da vida. É uma base, assim, que coloca a gente sempre em contato com a força e com a ação. E é isso, é um processo, né? Que a gente vai aprendendo. Muito bem, muito obrigada pela presença de vocês, pelo carinho, pela atenção. Bom ver o rostinho de vocês aqui. A nossa aula de quarta, né, ficou para outra semana, em função do feriado. E a nossa aula de quinta permanece com o curso, né? Como é que é? Amor e Profissão. Então, quarta-feira não tem aula agora, Morgana? Não estava sabendo. Quarta-feira não. É feriado, daí a gente não vai ter. No cronograma, né? Está escrito certinho aí, essa data, né? Que pula por conta do feriado. Aí Então, na fica só na outra semana normal. Sim, aula. Ou seja, então vai terminar lá na frente, depois de uma semana. Vai terminar na data certa. Vai terminar na data do cronograma. Porque esse feriado já está incluído no cronograma. Ah, tá. Então tá bom. Eu estava achando que ia ter. É porque aqui o feriado é hoje. Quer dizer, foi ontem. Aqui era do primeiro, né? Aí, uns ajustes aí da interconexão Brasil e Portugal acertados. Muito bem, minhas queridas, graças, muito obrigada. Caso vocês necessitem de algo aí essa semana, né, tiver alguma dúvida, a gente aí que não vai ter aula, tiver alguma questão, podem conversar comigo também, trazer as dúvidas de vocês, estou à disposição também, tá bom? E se não, a gente se encontra. Um beijo muito grande e obrigada pela presença de vocês. Essa aula vai ficar gravada? Não, a aula da segunda não fica gravada. Na verdade, ela fica gravada, né? Vocês estão vendo que a aula do Zoom gravada, mas ela não é disponibilizada. Ela fica gravada para os meus arquivos, né, pessoais, mas ali no início do nosso encontro eu coloquei, né, por que eu não disponibilizo aí a gravação. Tá bom? Então, próxima segunda, estamos aqui novamente, para aquelas que desejarem. Um beijo muito grande, meus amores. Tenham uma excelente noite. Bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Obrigada.